Recebi esse relato por fax. Sim, um fax. Aquela máquina velha que nem estava ligada. Começou a imprimir sozinha. Foi às 3h12 da manhã. As folhas saíram uma a uma, com cheiro de queimado e um zumbido estranho, como se alguém, ou algo, ainda estivesse usando aquilo. Eu não sei quem mandou, nem como, mas o conteúdo você precisa ouvir. Já vou começar a história, mas antes, se inscreve no canal e curte o vídeo, porque eu sinceramente não faço ideia até onde isso vai dar. Vamos começar então. Meu nome é Daniel Oliveira, e o que você está prestes a ouvir pode soar como loucura, mas é tudo verdade. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acredita facilmente em histórias de fantasmas ou coisas sobrenaturais. Sempre fui mais cético do que curioso, mais racional do que sensível, mas isso foi antes de tudo isso acontecer comigo. Depois da morte do meu irmão Rafael, a minha vida perdeu completamente o rumo. Nós éramos muito próximos, quase como gêmeos, mesmo com 2 anos de diferença. O acidente foi repentino e brutal, e por mais que as pessoas tentassem me consolar, nada fazia sentido. Eu me sentia como uma peça fora do tabuleiro, tentando encaixar em uma realidade que já não me pertencia. Foi por isso que, num impulso, decidi desaparecer por um tempo, me afastar de tudo e de todos, procurar um lugar onde eu pudesse ficar sozinho com minha dor, sem ter que dar explicações a ninguém. Eu queria o silêncio, e foi exatamente isso que encontrei. Ou pelo menos pensei que fosse. Vi um anúncio na internet que parecia ter sido postado há muito tempo. A descrição era curta, direta. Casa ampla, isolada, ideal para quem precisa de paz. Sem fotos, sem telefone. Apenas um e-mail e a localização no alto de uma colina, longe de tudo. Talvez, no fundo, eu já soubesse que havia algo errado. Mas naquele momento eu não me importava. Eu só queria sumir do mundo. A casa era antiga, feita de madeira escura e janelas altas que pareciam me observar enquanto eu subia pela estrada de terra. O portão estava enferrujado e entreaberto. Havia musgo cobrindo as pedras do caminho e um silêncio quase sólido ao redor. O tipo de silêncio que faz os ouvidos doerem. A chave estava na caixa de correio, como combinado. Entrei, e tudo parecia exatamente como descrito. Uma casa isolada, empoeirada, com cheiro de abandono, mas firme. Os móveis estavam no lugar. Havia uma lareira na sala, uma estante com livros antigos e um relógio de pêndulo parado exatamente às 3h12. Nos primeiros dias, aproveitei a solidão. Caminhava pela propriedade, lia alguns livros, organizava os cômodos. Tudo estava absurdamente silencioso, quase como se o tempo tivesse desacelerado ali dentro. Mas, ao mesmo tempo, havia uma estranheza no ar, uma sensação de que eu não estava completamente sozinho. Na terceira noite, tive um sonho. Nele, eu estava do lado de fora da casa, parado na varanda, observando o céu escuro. Havia crianças correndo pelo gramado, mas eu não conseguia ver seus rostos. Quando tentei chamá-las, elas desapareceram. E o silêncio foi substituído por um sussurro vindo do porão. Um sussurro que dizia meu nome. Acordei com o coração acelerado e uma fina camada de suor escorrendo pela testa. Decidi ignorar aquilo como um reflexo do meu estado emocional. Mas mesmo assim, fui até o porão naquela manhã. Lá embaixo, o ar era mais pesado. Umidade, mofo e aquele cheiro de coisa esquecida por décadas. Caminhei com cuidado entre velhos móveis cobertos por lençóis e caixas empilhadas até encontrar algo que me fez congelar. Um alçapão no chão coberto por uma manta escura. Levantei a tampa e vi um buraco raso revestido de madeira. E ali, bem no centro, estavam marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado sair dali desesperadamente. Voltei para cima sem dizer nada, nem para mim mesmo. No dia seguinte, fui até a cidade mais próxima, um vilarejo quase deserto. Comprei pão, velas e fósforos. Quando mencionei a casa onde eu estava, a senhora do caixa empalideceu e parou de empacotar minhas compras. Não respondeu nada. Apenas baixou os olhos e devolveu o troco em silêncio. Na saída, um homem velho, sentado em frente a uma barbearia, cuspiu no chão e disse sem me olhar: "Eles sempre voltam. Ou não voltam nunca." Naquela noite, algo mudou. Comecei a ouvir estalos vindo do andar de cima. No começo, achei que fosse apenas a madeira antiga dilatando com o frio. Mas depois vieram os passos. Passos lentos, arrastados, que paravam diante da porta do meu quarto e simplesmente esperavam. Decidi trancar os cômodos que não usava. Peguei as chaves velhas do armário do corredor e comecei a trancar portas como se isso fosse me proteger.
Era uma tentativa tola de controlar o que eu não compreendia. No quarto de hóspedes, onde eu sabia que não tinha entrado desde que cheguei, encontrei algo que me tirou o chão. Havia uma boneca sobre a cômoda. Uma boneca de pano, velha, com os olhos costurados com linha preta e a boca marcada por um risco vermelho, como sangue seco. Peguei a boneca com um pano e joguei fora na mesma hora. Caminhei até o quintal. Enterrei aquilo no fundo da terra molhada. Mas quando voltei para dentro da casa, ela estava lá de novo, no mesmo lugar, sobre a cômoda, intacta. Aquela noite dormi no carro. Na manhã seguinte decidi ir embora. Peguei minhas coisas, entrei no carro e dirigi até o caminho que me trouxe até ali. Mas a estrada havia desaparecido. Em seu lugar, apenas vegetação, densa. O mato crescido cobria tudo. Não havia sinal de trilha, nem marcas de pneus. Era como se a floresta tivesse engolido a estrada durante a noite. Tentei seguir a pé, mas a colina parecia girar sobre si mesma. Andava por horas e acabava voltando sempre para o mesmo ponto. A casa. Ela sempre estava ali, me esperando, como se nunca tivesse me deixado partir. Sem escolha, voltei. Tranquei todas as portas. Fechei as janelas. Me tranquei na sala e fiquei ali no escuro por horas. Foi nessa noite que ouvi a primeira voz. Uma voz infantil, sussurrada, que dizia meu nome com um tom de brincadeira. Daniel. Quer brincar? O resto da noite foi um borrão. Manhã seguinte, encontrei um diário escondido atrás da lareira. Era de uma mulher chamada Helena, que viveu na casa na década de 1970, com seus 2 filhos pequenos. Nas páginas, havia registros de uma rotina que parecia normal no início. Mas, à medida que as anotações avançavam, a escrita se tornava confusa, frenética, cheia de frases sem sentido. Eles ainda correm pelos corredores. O porão não é o fim. Eu queimei os brinquedos, mas eles voltam. Daniel, eles disseram que você viria. Fechei o diário com as mãos, tremendo. Na última página, escrita com uma caligrafia desesperada, havia uma única frase. Se você está lendo isso, corra. Depois daquele segundo bilhete, onde alguém escreveu "A casa sabe quem você é", tudo mudou. Eu parei de tentar racionalizar o que estava acontecendo ali dentro. Comecei a aceitar, mesmo contra a minha vontade, que havia algo naquela casa, que ia além da minha compreensão. E quanto mais eu tentava entender, mais ela se transformava. Nos dias seguintes, minha percepção de tempo se desfez completamente. Acordava no que eu achava ser manhã. Mas do lado de fora, o céu estava escuro como se fosse noite. Às vezes, o pôr do sol acontecia 2 vezes no mesmo dia. Em outras, o tempo parecia parar por horas, como se o relógio tivesse desistido de seguir em frente. Passei a anotar os horários em folhas coladas pelas paredes. Colocava marcações em portas, riscava datas em pedaços de papel, tentava seguir uma rotina. Mas era inútil. A casa mudava. Os cômodos trocavam de lugar. Corredores que levavam à cozinha terminavam em banheiros. A escada para o porão agora me levava a uma parede de tijolos sólidos. Era como se a casa estivesse me testando ou brincando comigo. As vozes começaram a surgir durante o dia. Não eram alucinações. Eu sei que não eram. Eram vozes de crianças, chorando, cantando, chamando por alguém. Vinham de cima, do sótão, que até então estava trancado com correntes. O som passava pelas frestas, ecoando pelos corredores como se pedissem socorro. Ou pior, como se soubessem que eu estava ouvindo. Eu não queria abrir o sótão, mas uma parte de mim sabia que precisava. Peguei uma barra de ferro e arrebentei as correntes. A madeira da escada cedeu sob meu peso, enquanto eu subia devagar, sentindo o ar gelado lá em cima. O ambiente era abafado, como se o ar não circulasse há anos. No centro da sala havia uma cadeira de balanço parada. Sobre ela, repousava um rádio antigo de madeira escura, com os botões gastos pelo tempo. O rádio estava ligado. Isso me arrepiou até os ossos. Saía apenas um chiado baixo, uma estática constante e hipnótica. Me aproximei, e o som mudou. Uma voz fraca sussurrou algo que me gelou por dentro. Você já está dentro, Daniel, já faz tempo. Não esperei para ver mais. Desci às pressas, empurrei a escada de volta e tranquei o sótão como pude. A partir daquele momento, senti que tinha cruzado um limite, algo que eu ainda conseguia evitar até então. A casa sabia que eu estava tentando resistir e agora ela começou a me engolir. Minhas noites se tornaram uma sequência de tormentos. Sonhava com Rafael preso em um buraco escuro, com mãos saindo da terra,
e puxando seus braços enquanto ele gritava por ajuda. Quando acordei, havia marcas roxas nos meus próprios braços, como dedos cravados na pele. Tentei resistir dormindo menos, mas o cansaço cobrava caro. Durante a madrugada, escrevia compulsivamente. Anotava datas, memórias, listas de tudo o que lembrava sobre minha vida. Minha caligrafia mudou. Meus pensamentos pareciam vir de outro lugar. Escrevi frases que eu mesmo não entendia depois de reler. A sanidade escapava pelas bordas da consciência. Numa dessas noites, ouvi passos do lado de fora. Peguei a lanterna e fui até a varanda. Entre as árvores, a alguns metros da casa, havia alguém me observando. Não consegui ver o rosto, mas a silhueta era assustadoramente familiar. Era idêntica à minha. A figura ergueu o braço e acenou, como quem reconhece um velho amigo. Me travei. Fiquei parado, tentando entender se aquilo era real ou fruto da exaustão. Mas uma coisa eu sei. A figura estava ali e ela me conhecia. Voltei para dentro e naquela noite não dormi. Passei horas sentado no chão, de costas para a porta, tentando entender se ainda era possível escapar dali. No dia seguinte, decidi fugir de vez. Preparei uma mochila com corda, comida e bússola. Me arrisquei pela mata, determinado a encontrar a estrada que me trouxe até aqui, nem que levasse dias. Mas quanto mais eu andava, mais tudo se repetia. As trilhas se fechavam atrás de mim. A vegetação parecia viva, tentando me confundir. Sempre voltava ao mesmo ponto, a base da colina de onde a casa me observava lá no alto. Era como se o terreno inteiro estivesse corrompido. Não era só a casa. A floresta, o solo, o tempo, tudo conspirava para me manter ali. Quando finalmente voltei com os pés feridos e o espírito em pedaços, tomei uma decisão radical. Eu ia destruir aquela casa. Peguei tudo o que podia usar como combustível. Lençóis velhos, madeira do porão, restos de móveis quebrados. Espalhei álcool pela cozinha e risquei um fósforo. As chamas subiram rápido. Iluminaram o ambiente de forma violenta, como se a casa estivesse pegando fogo de verdade. Me afastei, tremendo, esperando queimar tudo aquilo até o chão. Mas algo estranho aconteceu. O fogo não consumia nada. As cortinas estavam em chamas, mas não se desfaziam. O papel queimava, mas não virava cinzas. Era como se a casa deixasse o fogo existir, sem se render a ele. E então, subitamente, o fogo se apagou. Sem fumaça, sem fuligem. Como se nunca tivesse começado. Nesse silêncio irreal, percebi algo novo. Atrás da estante da sala, uma porta que jamais esteve ali antes. Empurrei a estante com esforço, e lá estava ela. Uma porta de madeira escura com maçaneta de bronze. Do outro lado, havia uma escada de pedra que descia para um túnel, escuro, apertado, com cheiro de terra molhada e umidade acumulada há décadas. Cada passo ecoava como um gemido distante. No final do corredor, entre tochas apagadas e paredes cobertas de limo, encontrei uma sala retangular, pequena e horrível. No centro dela, 4 cadeiras infantis. Sobre cada uma boneca feita à mão. Cada boneca tinha um nome costurado, no peito com linha vermelha. Os nomes estavam desbotados, exceto um, Daniel, meu próprio nome. Voltei correndo. Subi as escadas, fechei a porta, empurrei a estante de volta no lugar. E foi então que percebi algo ainda mais aterrador. Acima, da lareira, alguém havia entalhado uma frase na madeira da parede. Você acordou a casa. A partir daquela noite, tudo ficou mais denso. Não era mais uma sensação de terror. Era sufocamento. Era como se o ar tivesse sido trocado por algo mais grosso. Meus pensamentos começaram a falhar. Comecei a esquecer nomes, datas, lembranças importantes. Pior ainda, comecei a esquecer quem eu era. Escrevia meu nome dezenas de vezes por dia para não me perder. Daniel. 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 Mais uma vez, ao reler uma das folhas, percebi que estava diferente. Eu tinha escrito Davi. Não só isso. A caligrafia também era diferente, mas eu estava sozinho. Só eu poderia ter escrito aquilo. Fui até o espelho do corredor e olhei fixamente. Disse meu nome em voz alta. Meu nome é Daniel Oliveira. Mas alguma coisa dentro de mim não acreditou. Senti naquele instante que talvez aquela não fosse mais a verdade. Ou pior, talvez nunca tivesse sido. A casa não estava só brincando com meu corpo ou minha mente. Ela estava apagando minha identidade, desfazendo minha história. E talvez ela estivesse me substituindo. Depois de encontrar aquele diário, algo dentro de mim se quebrou de vez. Não era só medo.
era a certeza de que havia cruzado um limite que não podia mais desfazer. A casa não era apenas assombrada, ela estava viva. E mais do que isso, ela estava consciente da minha presença. As vozes se tornaram mais frequentes. Algumas vinham da lareira, outras do teto, outras pareciam sair das paredes. Elas me chamavam, repetiam meu nome. Às vezes, suplicavam ajuda. Outras apenas riam. Mas o pior foi quando elas começaram a sussurrar lembranças que só eu conhecia. Segredos que eu nunca contei a ninguém. Lembranças da infância com Rafael. Coisas que se perderam no tempo, mas que, de alguma forma, agora voltavam distorcidas. E quando eu tentava resistir a esse jogo, a casa reagia. Objetos mudavam de lugar. Portas trancadas amanheciam abertas. Meu reflexo nos espelhos aparecia com atraso, como se houvesse uma segunda versão de mim tentando acompanhar. Uma noite fui até o quarto de hóspedes e o encontrei todo revirado. A boneca que eu havia enterrado 2 vezes estava sentada no centro da cama. Além da linha vermelha na boca, havia também algo costurado no peito. Meu nome completo, Daniel Oliveira. Eu deveria ter saído correndo, mas não consegui. Fiquei olhando para aquela coisa por longos minutos, como se algo em mim estivesse tentando lembrar de quando eu já tinha visto aquilo antes. Porque, no fundo, aquela boneca não era só uma ameaça. Ela era um aviso. Não confiava mais na minha própria memória. Escrevia frases em papéis e colava pelas paredes para tentar manter a sanidade. Repetia meu nome em voz alta, como um mantra, mas cada vez mais, algo dentro de mim duvidava daquelas palavras, como se fossem mentiras repetidas por muito tempo. Meu nome é Daniel Oliveira. Eu tenho 32 anos. Meu irmão se chamava Rafael. Ele morreu em um acidente. Eu vim para esta casa sozinho. Escrevi isso dezenas de vezes, mas à medida que os dias passavam, eu sentia que essas afirmações já não faziam mais sentido. Um dia encontrei um álbum de fotos embaixo do colchão do quarto principal. As imagens estavam desbotadas, antigas. A maioria mostrava crianças brincando nos arredores da casa, mas havia algo errado com os rostos. Todos estavam borrados, como se alguém tivesse apagado as feições manualmente. Em uma das fotos, havia um grupo de 5 crianças sentadas na varanda. Uma delas usava uma camisa que eu tinha quando era pequeno, e aquilo me fez estremecer. Fechei o álbum e tentei esquecê-lo, mas a imagem daquela criança sem rosto não saía da minha cabeça. A essa altura, os sonhos já haviam se tornado visões. Eu os tinha mesmo acordado. Via pessoas andando pelos corredores. Uma mulher de cabelos longos vestida de branco que cruzava o corredor do 2º andar sempre no mesmo horário, entre 2 e 3 da manhã. Nunca me olhava. Apenas passava em silêncio, deixando o ar mais frio por onde ia. Comecei a segui-la, certo de que encontraria alguma resposta. Mas todas as vezes que me aproximei, ela desapareceu antes de eu virar o corredor. Como uma memória que se desfaz antes de ser recuperada. Foi em uma dessas tentativas que descobri outra passagem escondida. Atrás do armário do corredor havia uma porta falsa. Um painel de madeira solto revelava um buraco estreito que levava até uma escada de pedra, muito mais antiga que o resto da casa. A escada descia até um cômodo subterrâneo que não constava em nenhuma planta que eu havia encontrado. Ali embaixo, o ar era pesado como cimento. Havia símbolos desenhados nas paredes, feitos com carvão ou sangue seco. No centro da sala, vi um círculo de sal grosso quebrado em vários pontos, e ao redor dele, bonecos feitos de palha e tecido. Eram 5. 5 figuras com cabeças desproporcionais e braços compridos, sem rosto. O que quer que aquilo representasse, estava incompleto. E mesmo sem entender, eu sentia que não deveria estar ali. Mas já era tarde demais. Enquanto eu observava, ouvi um som atrás de mim. Era uma respiração. Baixa, ruidosa, vinda de algo grande. Não tive coragem de me virar. Apenas fechei os olhos e esperei. E então, silêncio. Quando finalmente olhei para trás, não havia ninguém. Mas sobre a parede atrás de mim, uma nova inscrição havia aparecido. Não existe um Daniel. Nunca existiu. Saí daquele porão como se estivesse fugindo de um incêndio. Subi correndo, tropeçando nos degraus, sentindo o coração martelar dentro do peito. Na sala, as velas que eu havia acendido mais cedo estavam todas apagadas. A estante de livros estava revirada, e no centro da mesa havia uma nova foto. A foto mostrava eu parado na varanda da casa, mas a foto era antiga, o papel amarelado, com marcas de tempo, e mesmo assim
Era eu. Só que com olhos escuros demais, fundos demais. Como se algo ali dentro me observasse de volta. Comecei a chorar. Não de medo, mas de exaustão. O que estava acontecendo comigo? Naquela noite, não consegui dormir. Sentei na poltrona e fiquei ali até o dia amanhecer, tentando não pensar. Tentando esquecer. Mas a casa não deixava. Às 4h15 da manhã ouvi um barulho vindo do andar de cima. Algo pesado sendo arrastado. Subi com a faca de cozinha em mãos, preparado para tudo. Menos para o que encontrei. No corredor, todas as portas estavam abertas. Inclusive as que eu tinha trancado. No chão havia pegadas pequenas. Como se uma criança tivesse passado ali com os pés descalços e sujos de terra. Segui as marcas até o fim do corredor e entrei no quarto de hóspedes. Boneca estava lá novamente, mas dessa vez não estava sozinha. Ao lado dela, sentado na beirada da cama, havia um menino. Ele me olhou nos olhos e sorriu. "Você está quase pronto", ele disse, e então desapareceu diante dos meus olhos, sem som, sem movimento. Como se nunca tivesse estado ali. Fiquei ali parado por horas. Não conseguia me mexer, não conseguia pensar. Na manhã seguinte, achei um novo bilhete preso no espelho do banheiro. O papel estava molhado, como se tivesse sido escrito com as mãos, encharcadas. E a letra parecia minha. "Daniel, eles não querem te assustar, eles só querem te lembrar de quem você é." Na parte de trás do papel, mais uma frase, escrita com letras trêmulas. "Você não é o primeiro. As coisas mudaram. Não da forma como você espera. Não houve uma grande revelação, nem um surto final de terror. O que aconteceu foi mais sutil. E muito mais cruel." Aos poucos fui deixando de lutar. Deixei de tentar entender. Deixei de tentar fugir. A casa não precisava mais me assustar. Ela já tinha vencido. Meus dias se tornaram vazios. Andava pelos cômodos como quem percorre memórias antigas. A casa parecia me aceitar. As portas já não rangiam quando eu passava. As vozes, antes distantes, agora sussurravam como amigas íntimas. E em algum lugar dentro de mim, uma voz dizia que aquilo era certo. Que aquele era o meu lugar. Comecei a esquecer datas, depois nomes, depois até o rosto do meu irmão. Lembrava que ele existiu, mas não conseguia mais formar sua imagem com clareza. Às vezes, ao fechar os olhos, via o rosto de outra pessoa. Talvez o meu, talvez não. Meu reflexo continuava mudando. Em um dos espelhos, vi algo que me fez encarar a verdade. A imagem refletida piscava com um leve atraso, como se houvesse dois de mim. Um fora da casa e outro lá dentro. Preso. A versão que olhava de volta sorria. E aquele sorriso não era meu. Naquela noite, fui até o porão. A entrada secreta, atrás da estante, ainda estava lá. Desci novamente até o cômodo, onde antes encontrei as bonecas com nomes costurados no peito. Mas agora havia mais de 5. Pelo menos 10 figuras estavam sentadas em cadeiras alinhadas. Os nomes eram diferentes. Alguns masculinos, outros femininos. Alguns datados, outros apagados. Todos estavam organizados como se esperassem por algo. Ou por alguém. No canto da sala vi uma parede com rabiscos de giz, feitos com mãos infantis. Havia desenhos de casas, árvores, figuras sorridentes. Mas em cada canto da parede, uma mesma palavra aparecia repetidamente. Voltar. Me aproximei. E bem no centro do chão, havia um espelho oval com moldura de ferro enferrujada. Não era um espelho comum. Ele não refletia o ambiente. Refletia outra coisa. Uma sala diferente, com janelas fechadas e paredes cobertas por papel de parede florido. Era um cômodo que eu nunca tinha visto. E no centro daquela imagem estava uma criança. Ela estava sentada no chão, brincando com a boneca sem olhos. Levantou a cabeça devagar e me olhou diretamente. Mesmo através do espelho, senti o impacto do olhar. A criança sorriu, apontou para mim e disse: "Você mora aqui agora?" Nesse momento, o espelho rachou. Subi as escadas cambaleando, com a mente em choque. Não sabia mais o que era real. Não confiava mais em mim mesmo. Comecei a ouvir vozes dentro da minha cabeça, como se fossem pensamentos que não me pertenciam. Sons de outras vidas, de outras memórias. Vozes que diziam que meu nome não era Daniel, que Rafael nunca existiu. Que tudo aquilo era um papel que eu estava desempenhando, como todos os outros que vieram antes. A casa sussurrava histórias. Histórias de pessoas que tentaram fugir. Histórias de crianças que desapareceram na floresta. De homens que enlouqueceram. De mulheres que se jogaram da varanda. Histórias que terminavam sempre da mesma forma. Eles esqueceram quem eram. E então, a casa os aceitou.
A ideia de identidade começou a parecer ridícula. Escrevi meu nome em todos os espelhos da casa, com batom, com carvão, com sangue quando precisei. Mas todos os dias, ao acordar, os nomes estavam trocados. André, Lucas, Tiago, Paulo. Nunca Daniel. Uma noite, acordei sentado na varanda, sem saber como fui parar ali. Meus pés estavam sujos de terra. Havia marcas de pegadas no chão levando até o mato. Segui as marcas e elas terminavam num círculo de pedras. No centro, uma pequena cruz feita de galhos amarrados com linha vermelha. Ali estava escrito: ele voltou. Mas eu não lembrava de ter ido. Na manhã seguinte, voltei ao sótão. O rádio ainda estava lá, mas agora transmitia vozes claras. Não eram estáticas ou sussurros, eram histórias. Vozes de homens e mulheres contando relatos que eu conhecia. Eram as minhas anotações, minhas palavras, mas ditas por outras pessoas. Pessoas com outros nomes, outras vidas. E no final de cada relato, uma frase. Ele esqueceu, agora é parte da casa. Desci do sótão com o corpo tremendo. Tentei escrever mais uma vez meu nome, minha história. Mas as palavras não saíam. Tudo o que consegui escrever foi... Eu estou esquecendo. Foi quando decidi deixar este relato. Escrevi tudo o que pude lembrar. Coloquei as folhas na velha impressora ligada ao fax. Não sei se vai chegar a alguém. Não sei se alguém vai acreditar. Mas se você está ouvindo isso, então a casa deixou. Talvez porque você seja o próximo. A última vez que olhei no espelho não vi nada. Nenhum reflexo, só um fundo escuro, como um corredor sem fim. E lá, ao longe, uma silhueta vinha se aproximando. Talvez fosse eu. Talvez fosse você. Agora, tudo está calmo. As vozes pararam. A casa respira em silêncio. E eu não tenho mais medo, porque eu me tornei parte dela. Meu nome era... Esse foi o último fax que recebi. Não sei quem mandou. Não sei se era mesmo Daniel. Mas, desde aquela madrugada, a máquina não parou mais. Bom, vamos para a próxima história. Se você chegou até aqui, aproveita e se inscreve no canal para acompanhar todas as que ainda estão por vir. Porque o que você vai ouvir agora, bem, pelo menos para mim, foi uma das histórias mais aterrorizantes que já ouvi. Meu nome é Leonardo Borges. Sou engenheiro civil, 37 anos, e nunca fui de inventar história. Não sou do tipo impressionável, nem alguém que costuma dar atenção a coisas que não pode tocar ou explicar. Mas isso foi diferente. A verdade é que eu demorei muito para escrever isso. Mesmo agora, minha mão ainda treme um pouco ao lembrar de tudo. A história começa depois da morte do meu tio-avô, Alfredo. Ele era um sujeito solitário, recluso, daqueles que moram longe de tudo e de todos, por escolha. Tinha uma propriedade isolada numa colina, numa região de serra, onde viveu por décadas sem nunca aceitar visitas. Quando morreu, acabou deixando tudo para mim. Confesso que nem me lembrava muito bem dele. Tínhamos nos encontrado uma única vez num Natal distante da infância, e ainda assim, fui o herdeiro. Quando o advogado da família me ligou, achei que era engano, mas não era. Alfredo havia deixado um testamento curto, escrito à mão. Deixava a casa, o terreno ao redor e uma quantia razoável de dinheiro. O único pedido era simples e estranho. Nunca entre na torre. Sim, a casa tinha uma torre. Era uma construção antiga, de 3 andares, com paredes de pedra e janelas altas. No topo, uma torre octogonal, de aparência mais recente, ligada à casa por um corredor estreito. Segundo o advogado, ela foi construída depois que meu tio-avô já morava lá, mas ninguém sabia exatamente quando. A propriedade ficava numa colina afastada, cercada por vegetação densa e sem vizinhos por quilômetros. Fui até lá com a ideia de organizar os papéis, colocar o lugar à venda e fechar essa história. Não planejava passar mais do que um fim de semana. Quando cheguei, a casa estava do jeito que imaginei. Parada no tempo. A mobília era toda antiga. Havia cheiro de mofo, tapetes gastos, quadros tortos nas paredes. O corredor central era longo e silencioso, com portas de madeira escura dos 2 lados. No fim dele, uma escada em espiral levava ao 2º andar. E no canto, depois de um curto corredor de pedra, estava a porta da torre. Ela era feita de ferro, pesada, com uma tranca grossa por fora. Não tinha fechadura, apenas uma placa envelhecida pregada acima dela com 2 palavras em letras gastas: não entre. A primeira noite foi tranquila. Organizei alguns documentos, limpei a cozinha, testei o gerador no porão. Funcionava bem, apesar da idade. Acendi a lareira e dormi cedo, mas naquela madrugada acordei com um barulho.
Era um som abafado, como se móveis estivessem sendo arrastados no andar de cima. Levantei devagar com a lanterna na mão e subi as escadas, mas não havia nada fora do lugar. O silêncio ali em cima era tão completo que consegui ouvir meu próprio coração batendo no escuro. No dia seguinte, explorei o restante da casa. Encontrei uma biblioteca com livros antigos, muitos em alemão, idioma que não entendo. Encontrei também um escritório com anotações estranhas, diários, cadernos cheios de símbolos, datas, desenhos e frases repetidas. Uma delas me chamou a atenção. A torre é uma sala sem tempo, um lugar sem espelhos. Anotei isso numa folha separada e segui em frente. No fim da tarde, fui até a torre. A curiosidade começou a crescer dentro de mim. Não era só um cômodo trancado. Era como se aquele lugar tivesse uma presença. Toquei a tranca. Estava fria, firme, mas não parecia nova. Era possível removê-la com um pouco de esforço. Mas respeitei o aviso, pelo menos naquele momento. Na segunda noite, acordei de novo. Agora o som era mais claro, como passos. 3 ou 4, lentos, pesados, cruzando o corredor do segundo andar. Saí do quarto e caminhei devagar com a lanterna acesa. As luzes da casa estavam instáveis, piscando. Quando passei pelo corredor da torre, senti um vento frio vindo. Aquela tranca estava aberta. Tive certeza de que eu a havia deixado no lugar. Desci correndo, voltei ao porão e peguei uma barra de ferro. Subi novamente e repus a tranca, apertando com mais força. Mas aquela noite já tinha deixado sua marca. Na manhã seguinte, encontrei a primeira carta. Estava sobre a mesa da cozinha, dobrada com cuidado. A letra era antiga, escrita com caneta tinteiro e começava assim: "Se você está lendo isso é porque também ouviu os passos." O autor não assinava. A carta descrevia sensações, sonhos e sons semelhantes aos meus. Ela falava sobre uma sala no topo, onde o tempo se curva e as vozes esperam por alguém novo. Terminei de ler com a pele arrepiada. Era impossível aquilo estar ali. A casa estava trancada. Eu estava sozinho. Passei o resto do dia tentando ocupar a mente com tarefas simples: varrer, catalogar papéis, verificar os cômodos. Mas no fundo, sabia que minha atenção estava toda naquela torre. À noite, fui vencido pela curiosidade. Tirei a tranca da porta de ferro e abri. O corredor era estreito, com paredes de pedra úmida e uma escada de madeira que rangia sob o peso de cada passo. O cheiro ali dentro era diferente. Não era só mofo. Era como se o ar estivesse velho, parado, sem renovação. No topo da escada havia uma única porta. Abri devagar. O quarto era circular, com uma única janela que dava para a floresta ao longe. Não havia móveis, apenas uma cadeira de madeira, no centro. E ao redor dela, riscos no chão. Marcas circulares feitas com algum objeto afiado. As paredes estavam cobertas por rabiscos. Palavras, frases desconexas, desenhos de espirais. Rostos sem olhos. Na parede oposta à janela, uma frase escrita em letras tremidas. O último ficou por 3 dias, o anterior por 7. E eu esqueci. Senti um arrepio subir pela nuca. Voltei para o quarto principal e fechei a porta. Tranquei tudo. Tentei convencer a mim mesmo de que aquilo era só insanidade acumulada de um velho solitário. Mas não funcionou. Naquela madrugada, acordei sentado na cadeira da torre. Acordar naquela cadeira me causou uma das sensações mais perturbadoras que já vivi. E o pior é que não tive nenhum sonho, nenhuma lembrança. Apenas o vazio entre o momento em que fui dormir e o instante em que abri os olhos dentro da torre. A luz da manhã passava pela janela estreita, formando um feixe direto sobre o chão. Do lado de fora, o vento soprava através das árvores da colina, mas lá dentro, o ar estava imóvel e gelado. Me levantei devagar, com as pernas dormentes. Ao redor da cadeira, notei que os círculos no chão haviam mudado. Agora eram mais profundos, reforçados. E havia uma palavra escrita com mais força, repetida 5 vezes numa mesma linha. Voltar. Fechei a porta, desci com pressa e tranquei a entrada da torre novamente com a tranca de ferro, mas já sabia que era inútil. Nos dias que se seguiram, comecei a registrar tudo com mais rigor. Anotava os horários de sono, de refeições, de qualquer ação. Marquei as paredes com pequenas linhas verticais. Mas mesmo assim, havia lacunas que eu não conseguia preencher. Às vezes eu piscava e percebia que horas tinham se passado. Em outros momentos, eu tinha a certeza de que algo tinha acontecido, mas não conseguia lembrar exatamente o que.
Minha desconfiança cresceu quando encontrei outro bilhete, idêntico ao primeiro, deixado no mesmo lugar da cozinha. A letra era a mesma, mas o conteúdo diferente. Dessa vez ele dizia: se você voltou para a torre, pare de negar. A cadeira é o centro. Ela lembra por você. A frase parecia escrita para mim, não só pela repetição da palavra voltar, mas pelo tom direto, como se fosse uma conversa antiga que tivesse continuado sem que eu soubesse. Comecei a me observar, a me escutar, a desconfiar da minha própria mente. No espelho do banheiro, notei uma coisa estranha. Após tomar banho, escrevi com o dedo embaçado, no vidro: hoje é terça-feira. Minutos depois, com o vapor já disperso, a escrita ainda estava ali, mas a frase havia mudado. Hoje não é. Repeti o experimento em outros espelhos, com outras palavras, e quase sempre voltavam alteradas. Meu nome é Leonardo. Virava. Era. Estou aqui há 3 dias. Se transformava em pare de contar. Comecei a dormir menos, com medo de acordar em lugares onde não deveria estar. Mas mesmo sem dormir, eu sumia. Sentava para ler, e quando piscava, já era noite. Iniciava uma refeição, e no meio da mastigação, mudava de lugar, às vezes com roupas diferentes, às vezes com objetos nas mãos que eu não lembrava de ter pegado. Uma vez, acordei deitado no chão da biblioteca, com todos os livros empilhados em volta de mim, como uma espécie de ninho, e então encontrei o diário. Estava dentro de uma gaveta, na escrivaninha do escritório, escondida sob um fundo falso. Era um caderno de capa preta com letras miúdas, todas feitas à mão, sem nome, sem datas. As primeiras páginas eram desorganizadas, com listas de nomes, números riscados, desenhos repetitivos, mas a partir da metade algo mudou. As anotações passaram a contar uma história. Alguém havia vivido ali, por semanas, talvez meses. Essa pessoa falava sobre os mesmos apagões, os mesmos ruídos, os mesmos sonhos que eu estava tendo. Escrevia, para tentar manter a sanidade, para não esquecer, para lembrar de si mesmo. E então uma frase destacada no centro de uma página: a torre é um ponto fixo. Nós giramos ao redor dela. Quanto mais você entra, mais ela lembra de você. Fechei o caderno. Respirei fundo. Mas minha cabeça latejava. Comecei a sentir um zumbido constante, como se algo estivesse tentando sussurrar por dentro do crânio. Não era um som exterior. Era mais interno. Um eco de pensamentos que não eram meus. E junto com isso vieram as vozes. Elas sussurravam em cantos da casa onde ninguém deveria estar. Às vezes atrás da porta. Às vezes dentro da lareira. Parece mentira, mas uma vez ouvi alguém chamando meu nome de dentro da geladeira. Quando abri, o som parou. Mas o ar ali dentro estava morno. As fotografias na parede também começaram a mudar. Na sala de estar tinha um quadro antigo com a imagem de Alfredo, meu tio-avô, em frente à casa. Uma tarde, passei por ali e notei que havia outra pessoa na imagem. Um homem de pé ao lado dele. Alto, magro, com o rosto coberto por sombra. Nunca tinha visto aquele detalhe antes. Achei que fosse uma falha de impressão antiga. No dia seguinte, ele estava mais próximo da câmera e no outro, olhando direto para mim. Tirei o quadro da parede e o coloquei no porão. Mas na manhã seguinte ele estava de volta, pendurado, exatamente no mesmo lugar. A essa altura, comecei a entender que não estava apenas perdendo tempo. Eu estava sendo substituído dentro dele. Certa noite, me vi parado na frente da torre, sem saber como havia ido parar ali. A porta estava aberta, a escada iluminada. Senti um impulso incontrolável de subir, e eu subi. Lá em cima, a cadeira me esperava. Dessa vez, havia algo novo. Uma pequena moldura de madeira pendurada na parede oposta à janela. Dentro dela, uma foto minha. Era a mesma imagem da fotografia que vi na sala. Mas agora eu estava sozinho. Atrás da moldura, escrito à mão, uma frase: o reflexo já não é seu. Desci com as pernas tremendo. Comecei a empacotar as coisas. Decidi que ia embora de qualquer jeito. Mas antes de sair, resolvi verificar o carro. E foi aí que percebi. A bateria havia sumido. Simplesmente desapareceu. O capô estava fechado, sem sinais de arrombamento. Mas o motor estava desmontado. No banco do passageiro havia um bilhete. A mesma letra das cartas anteriores. Toda fuga começa com a negação. Mas a torre não esquece quem sentou. Naquela noite, fiquei acordado até o amanhecer, sentado no chão da sala, de frente para a lareira apagada, com a sensação de que apenas existia o mundo dentro da casa. Ainda me lembro do som do vento, padronizado,
como uma respiração. Não sei explicar, mas era como se a casa respirasse comigo. E quando o sol finalmente nasceu, algo ainda pior aconteceu. Todos os espelhos da casa estavam cobertos com panos escuros. Cada um deles, e havia algo nos panos, escrito em carvão. Pela manhã percebi que algo havia mudado definitivamente. Não era só a casa que se comportava como se estivesse viva. Agora, ela estava ativamente tentando me proteger, ou me esconder de mim mesmo. Retirei um dos panos para ver um dos espelhos. Por alguns segundos, não vi nada. Era como se o vidro refletisse apenas o vazio atrás de mim. E então, lentamente, uma imagem começou a surgir. Um homem parado, imóvel, de terno escuro, com os braços ao lado do corpo. Ele estava de pé, exatamente onde eu estava. Mas o rosto era uma mancha. Um borrão escuro, sem olhos, sem boca, como se o tempo tivesse apagado qualquer traço de quem ele foi. Soltei o pano e cobri o espelho de novo. Desde então, evitei qualquer reflexo. Telas, vidro, metais polidos. Tudo parecia conter mais do que apenas a imagem que eu esperava. E a cada dia, eu sentia que havia menos de mim em tudo aquilo. Comecei a esquecer palavras simples. Às vezes falava em voz alta para testar minha memória, mas tropeçava em frases básicas. Dizia o nome da minha mãe, e ele soava estranho, como se fosse emprestado de outra história. Passei a anotar palavras no papel para que elas não me escapassem. Leonardo, engenheiro, tio-avô, casa, realidade. Todas pareciam cada vez mais artificiais. E então vieram os vultos. Primeiro, pelas janelas. Figuras andando entre as árvores da colina, sempre distantes, sempre na sombra. Às vezes paravam e me olhavam. Ou pelo menos era o que eu sentia. Depois passaram a surgir dentro da casa. No canto da biblioteca, vi alguém deitado no chão, como se dormisse. Pisquei e não havia nada ali. Em outra ocasião, vi uma mulher, na varanda, olhando o céu com as mãos para trás, como se esperasse alguma coisa. Mas o que mais me aterrorizou foi o homem na torre. Na terceira noite, após os espelhos terem sido cobertos, acordei com a porta da torre aberta mais uma vez. A escada estava iluminada por uma luz fraca, como a de uma vela. Subi devagar, sentindo a madeira ranger sob os meus pés. E lá em cima, ele estava sentado na cadeira, de costas, imóvel. A luz vinha de uma vela colocada no chão, ao lado da porta. Iluminava apenas metade do cômodo. Eu não conseguia ver seu rosto, mas sabia que ele sabia que eu estava ali. Quem é você? Perguntei com a voz rouca. Ele não respondeu. Dei um passo à frente. A cadeira virou lentamente, mas a figura que estava sentada era eu, ou pelo menos algo que usava minha forma. O rosto era o meu, mas com expressões que eu nunca fiz. Olhos fundos, pele pálida, um leve sorriso inclinado demais para um lado. Ele me olhou com algo entre desprezo e pena. E então disse em voz baixa, "Agora você entende." E desapareceu. A cadeira virou para frente sozinha, como se nunca tivesse se mexido. Desci correndo, em pânico, sentindo o ar ficar mais denso a cada degrau. Peguei móveis, correntes, até uma prateleira inteira para bloquear a porta da torre. Mas eu sabia que aquilo não adiantava mais. A torre já estava dentro de mim. No dia seguinte, fui até a biblioteca procurando o diário escondido. Precisava reler as anotações. Precisava lembrar de algo concreto. Quando o encontrei, percebi que ele havia mudado. As páginas que eu lembrava de ter lido estavam diferentes. Novos nomes haviam sido adicionados às margens. Datas que não existiam. E no fim, um novo trecho, escrito com letra idêntica à minha. Você já esteve aqui antes. Vai lembrar no fim. Vai esquecer depois. É assim que começa e recomeça. Soltei o diário imediatamente. Sentei no tapete da biblioteca e fiquei ali por horas em silêncio. O relógio antigo da sala, que sempre estivera parado desde minha chegada, começou a funcionar sozinho. O pêndulo balançava. O tic-tac ecoava pela casa. E os ponteiros giravam rápido demais. Perdi a noção de tempo completamente. Comecei a ter apagões ainda mais longos. Em um deles, acordei no porão, cercado por fotografias antigas espalhadas ao redor. Todas de pessoas diferentes em épocas diferentes, mas com um padrão. Todas tinham a torre ao fundo. Em algumas, a figura da janela superior mudava. Às vezes uma mulher, às vezes um homem, às vezes uma criança, mas sempre alguém. Olhando. Tentei queimar as fotos, mas o fogo se apagava toda vez que as chamas se aproximavam do papel.
A casa parecia não permitir que nada fosse destruído ali dentro, nem as provas. Comecei a desconfiar de tudo, dos livros, dos móveis, até dos objetos que eu trazia comigo. O celular que eu tinha desligado logo nos primeiros dias, agora se acendia sozinho. Na tela, uma única notificação: última localização salva. Quando abri o mapa, havia dezenas de pontos marcados, todos na mesma região, todos no mesmo lugar, a colina. E então recebi uma ligação, sem número, sem som, apenas uma respiração que era igual à minha. Joguei o celular contra a parede. Ele quebrou, mas a tela continuava acesa. A essa altura comecei a entender o que estava acontecendo. A torre não era apenas um lugar. Ela era uma espécie de dispositivo, um centro de memória, um ponto de repetição. Ela não apenas abrigava quem passava por ela. Ela guardava essas pessoas e talvez as reproduzisse. Minha maior suspeita se confirmou quando encontrei um armário escondido atrás de uma parede falsa no escritório. Dentro dele havia várias pastas com documentos de antigos moradores, todos com sobrenomes diferentes, profissões diferentes, mas datas e histórias muito próximas às minhas. Um deles, inclusive, se chamava Leonardo. Outro era engenheiro civil. Havia recortes de jornal, contratos de herança, fotos antigas, todas parecendo fragmentos da mesma narrativa, com nomes e rostos trocados. Senti um calafrio subir pela espinha. Não era a primeira vez que alguém como eu estava naquela casa. E talvez eu mesmo não fosse o original. Fechei tudo. Sentei no chão, passei horas sem me mover e então, à meia-noite, ouvi a máquina de escrever do escritório começar a funcionar sozinha. Fui até lá, lentamente. Depois da mensagem na máquina de escrever, onde li "Bem-vindo de volta, Leonardo", eu soube que não havia mais retorno. Não era apenas uma coincidência. Não era só loucura. Eu fazia parte daquilo. Nos dias seguintes, a casa pareceu me absorver. As divisões entre as horas, os cômodos e até os pensamentos se tornaram cada vez mais tênues. Eu já não sabia se estava acordado ou sonhando. E comecei a aceitar que isso talvez não fizesse mais diferença. Evitei olhar nos espelhos. Não porque tivesse medo de ver algo, mas porque já não sabia mais o que esperar da minha própria imagem. Às vezes, ao passar por reflexos involuntários, via alguém ali, parado, olhando para mim. E aquilo não era o que mais me assustava. O mais assustador era quando eu percebia que aquela versão de mim parecia confortável naquela realidade. Comecei a ouvir sons vindos do lado de fora da casa. Vozes baixas, conversas longas, como se houvesse pessoas morando por ali. Uma noite, escutei passos circulando a casa, acompanhados de algo que parecia risadas abafadas. Quando abri a porta não havia nada. Nem pegadas na terra, nem sinal de presença. Somente o vento da colina e o silêncio pesado de sempre. Voltei para dentro e encontrei mais uma folha sobre a escrivaninha. Era a mesma caligrafia de sempre, com a tinta ligeiramente borrada. Ela dizia: "Você não está sozinho. Nunca esteve. Só não se lembrava." Naquela madrugada, acordei sentado novamente na cadeira da torre. Desta vez, porém, havia algo novo. Ao meu redor, 10 velas estavam acesas, formando um círculo quase perfeito. No chão, palavras haviam sido escritas com carvão. Todas giravam em torno de uma única expressão central: repetição. Olhei para a parede à minha frente e vi vários nomes riscados, todos diferentes, todos escritos à mão. No final da lista, havia um nome inacabado. Começava com a letra L. Voltei para o quarto trêmulo. Sentei na cama e chorei. Não de medo, mas de uma tristeza profunda. A tristeza de não se reconhecer mais. A casa agora respirava comigo. Eu a sentia viva, em cada parede, em cada fresta. O relógio da sala continuava funcionando, mesmo sem energia. As horas marcadas não batiam com a realidade. Às vezes, avançava 20 minutos em questão de segundos. Outras vezes, parava completamente. Escrevia, para não me perder. Escrevi o que lembrava da minha infância, dos meus pais, da faculdade, da vida antes da herança. Mas à medida que colocava as palavras no papel, elas pareciam ficcionais, como se fossem memórias implantadas, cenas de um filme antigo que assisti tantas vezes que acabei acreditando que eram minhas. Encontrei mais documentos no porão, todos organizados em pastas. Havia recortes de jornal, relatórios médicos, cartas antigas. Algumas das cartas pareciam ter sido escritas por mim, com minha letra, minha forma de construir frases. Mas o conteúdo falava de eventos que eu nunca vivi. Um deles mencionava um incêndio que destruiu parte da casa
em 1994. Outro, uma visita feita por policiais que nunca encontraram o dono da propriedade. Todos os relatos terminavam com uma mesma frase: a torre mantém os ecos. Comecei a duvidar de tudo. Certa noite, entrei no banheiro e vi meu reflexo parado, olhando para mim com olhos que não se mexiam. A imagem piscou, e por um segundo ele sorriu. Mas eu não sorri. Acordei no dia seguinte deitado no chão da torre com uma folha presa à mão. Nela, um texto curto. Você está pronto para lembrar. Naquele momento, tudo se encaixou. Falta de memória. Os nomes diferentes nos documentos, os rostos trocados nas fotos, as datas confusas, os reflexos que não reagiam como deveriam. Nada daquilo era acidental. A torre era uma espécie de moldura. Um espaço onde memórias, identidades e vidas eram desmontadas e reconstruídas. Eu fui reconstruído. Talvez mais de uma vez. Não sei se fui o primeiro. Não sei se sou o último. Só sei que houve outros. E talvez eu já tenha sido um dos outros. Talvez, de alguma forma, todos os que entraram tenham deixado pedaços de si ali dentro. E agora, esses pedaços se misturam. Decidi que precisava sair da casa, mesmo sem carro, mesmo sem plano. Peguei a mochila e comecei a descer a colina a pé. Mas a estrada havia mudado. Não reconhecia mais o caminho. A vegetação era diferente. As curvas pareciam se repetir. Depois de horas andando, voltei para o mesmo portão da entrada. O portão que eu havia deixado aberto estava fechado. E tinha algo escrito nele, com a mesma caligrafia dos bilhetes anteriores. Bem-vindo novamente. Voltei para sentar na varanda da casa. O céu estava limpo, o vento calmo. As árvores pareciam observadoras silenciosas de algo que já viram acontecer centenas de vezes. Eu sabia, ali, que tentar escapar não fazia mais sentido. Voltei para dentro. Estive nas salas, pela biblioteca, pela cozinha. Tudo estava no lugar. Tudo me parecia mais familiar do que deveria. A sensação de retorno era estranhamente reconfortante, como quem volta a um lar que já foi seu, mesmo sem saber quando. Subi as escadas. As portas estavam abertas, inclusive a da torre. Entrei, sentei na cadeira, não por fraqueza, mas porque, de algum modo, aquela era a única verdade que ainda fazia sentido. Do lado da cadeira, havia um bloco de papel em branco e uma caneta. Comecei a escrever tudo o que você está ouvindo agora. Tudo o que ainda consigo lembrar. Bom, terminamos por hoje. Lembre-se de se inscrever no canal